Estamos de volta com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri e só um recadinho pra galera que acompanha o A Deriva no YouTube. A gente transmite o A Deriva no sacocheio.tv exclusivamente para os nossos assinantes que estão acompanhando o programa agora. Você no YouTube tem acesso ao A Deriva depois, no dia seguinte. Então, se você quiser acompanhar as transmissões ao vivo do A Deriva, é só você acessar aí sacocheio.tv, assinar a plataforma e assim você vai nos ajudar a manter esses programas aqui acontecendo. O A Deriva, um deles, tá bom? Então, acessa aí sacocheio.tv. Bom, o nosso convidado de hoje é o Vitor Andrade. Eu queria que você explicasse qual que é a sua área de atuação, porque você está em várias frentes diferentes, né? Todas baseadas em filosofia. Mas se você pudesse explicar qual que é a sua atuação hoje pra galera, pra eu não cometer nenhum equívoco aqui. Ok. Então, Petri, um prazer estar aqui. Pra mim é uma honra estar aqui no A Deriva Podcast. Eu sou o Vitor Andrade. A minha formação atualmente é em filosofia. Sou graduado em filosofia. Finalizo o mestrado agora em filosofia. Faço graduação também em psicologia. E aí vem a minha interseção. Porque, apesar de vir da filosofia, eu tenho trabalhado nesses últimos anos na área de psicologia e, sobretudo, como diretor da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, né, que é uma organização sem fins lucrativos que visa trazer uma psicologia mais científica aqui pro Brasil, que a gente precisa muito de uma coisa desse tipo. Então, eu tenho trabalhado aí na interseção entre filosofia e psicologia. Então você tá cursando psicologia hoje? Isso. Tá, beleza. E você iniciou seus estudos... Se tudo der certo, faço doutorado daqui a pouquinho também. Ah, boa. Você é mestrando em filosofia também, né? Isso. Tá. E você começou a sua carreira acadêmica na filosofia, e em que momento que você percebeu que existia essa intersecção entre filosofia e psicologia? Foi o seguinte, na minha graduação em filosofia, eu fiz durante uma parte do governo Bolsonaro, e a gente pegou um período lá do Weintraub em que surgiu uma discussão em relação à utilidade de algumas disciplinas da humanidade, e parte das pessoas falava que filosofia deveria ser retirada do ensino porque era inútil. E me incomodou o fato de que a comunidade filosófica, a comunidade de pessoas de filosofia, contra-argumentavam com isso, não recusando a ideia de que filosofia é inútil, mas sim que tinha que financiar de qualquer jeito. Falei, não, isso aí tá errado. Então o Waltrap tem razão, no final das contas. Óbvio, vão ter determinados conhecimentos que não são úteis e que mesmo assim são importantes, né? Então, a astronomia, em certa medida também, certas coisas não são úteis, mas é importante pra gente entender a realidade, etc. Acontece que filosofia tem um impacto prático, sim. Apesar de ter discussões interessantes, que não têm utilidade, algumas discussões também têm utilidade, né? Como, por exemplo, ética. De definir como a gente deve agir. Aborto é permissível ou imoral? Nós deveríamos ou não restringir o consumo de animais? E outros debates, né? Questões relacionadas à ciência, né? O que é uma evidência científica? O que é a ciência? Então tinha um conjunto de temáticas práticas que eu via que a filosofia no Brasil não estava abarcando adequadamente. Por conta de uma tradição que a gente tem em filosofia, que a gente discute muito filosofia continental, que é uma ala que foca muito em história da filosofia. Então, filosofia é Platão, Aristóteles, Kant, e assim, história da filosofia é diferente de você discutir problemas filosóficos. Discutir sobre o que é ciência, discutir sobre como que a gente pode definir, por exemplo, verdade, etc. Isso seria atividade filosófica, ao contrário de estudar a história da filosofia. Exatamente, né? A gente tem uma tradição que foca mais nisso, que chama filosofia analítica, que é uma filosofia que nasceu na Inglaterra. E hoje é muito feita no mundo todo, só que aqui no Brasil, tal como em várias temáticas em educação, a gente tá pra trás, em filosofia, nós não nos atualizamos nesse sentido. Então a filosofia analítica, como uma filosofia mais científica, tem pouco aqui. Eu falei, cara, isso aí é muito importante e as pessoas não discutem adequadamente aqui. E aí eu comecei a trabalhar mais filosofia analítica, fazer divulgação científica, então criei um canal no YouTube. E na minha divulgação de filosofia, eu percebia que eu atraía muitas pessoas de outras áreas, né? Então, muitos cientistas ficavam muito interessados porque, como eu falei, tem muitas temáticas que são pertinentes para as mais diversas áreas. E muitos psicólogos. Então, quando eu comecei a trazer discussões sobre o que é ciência, surgiu muita discussão sobre se psicanálise, por exemplo, é ciência ou se não é. Que é uma discussão que a gente tem em psicologia. E eu percebi que existe um déficit filosófico na formação em psicologia que era muito pertinente. Porque a psicologia está muito próxima da filosofia, dado que vários conceitos que a gente chama de construto em psicologia, dependem de boas noções filosóficas. Por exemplo, mente. Será que a mente causa ou não causa comportamentos? E isso é pertinente para, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que modifica pensamentos na esperança que isso impacte no comportamento da pessoa. Então, você depende de um filósofo definindo resiliência, definindo, por exemplo, personalidade,
e determinadas coisas que são importantes para a base de psicologia, para que a gente tenha uma psicologia mais forte. Então, daí eu comecei a fazer divulgação de filosofia para psicólogos e acabei entrando na psicologia propriamente dito, né? Então, comecei a fazer cada vez mais minha carreira na psicologia e menos para filosofia. Então, esses conceitos de mente, por exemplo, eles são conceitos filosóficos. Exatamente. Não científicos. É aí que tá. Quando a gente fala de um conceito, todos eles possuem necessidade de uma boa definição filosófica. Então, não somente, por exemplo, quando a gente fala... Quer ver um conceito científico que a gente usa muito? É gravidade. Gravidade é um conceito científico. Só que o que é gravidade? Isso é uma discussão de filosofia da física. Acontece que em algumas áreas você tem uma base solidificada. Então, na biologia, que é uma ciência mais madura, a física também, certos conceitos já são muito mais precisos. Na psicologia, que é uma área mais recente do ponto de vista de método científico, métodos experimentais, a base não está tão bem solidificada assim. Então, o trabalho filosófico nela é mais denso, talvez, do que você tem que fazer em outras áreas. Só que todas elas são definições filosóficas, basicamente. Mas isso não é porque o cérebro é muito misterioso e é muito difícil você desenvolver técnicas científicas para entender o cérebro. E aí, boa parte das explicações serão filosóficas, né? E aí isso vai abrir margem para o que a gente tem hoje. Vários tipos de formas de se tratar a saúde mental. Faz sentido? No caso, tem sim uma questão de complexidade em relação ao cérebro, mas também tem em relação a tempo de maturação diária. Então, óbvio, desde Aristóteles, nós falávamos sobre o comportamento humano, né? Falávamos sobre por que as pessoas agem como elas agem. Só que, só a partir do século XX que a gente vai ter realmente a disciplina psicologia, propriamente dita, separada da filosofia e de outras áreas, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com a física, que a revolução científica já fez lá no século XVIII com que nós tenhamos determinadas teorias muito bem solidificadas, métodos muito claros em relação à produção de conhecimento, que na psicologia isso foi se maturando mais tarde. Então, é muito recente tudo em psicologia, se a gente olhar do ponto de vista histórico das outras ciências. E aí, isso torna a psicologia uma área com mais atrasos em termos de desenvolvimento científico do que nós temos em outros casos. No caso da psicologia, tem um agravante ainda, que é ser humano. E qual que é o grande problema da gente trabalhar com seres humanos? É que a defesa de teses não vai se basear simplesmente em dados frios em relação ao que acontece com os seres humanos. Mas sim, eles são altamente influenciáveis com visões de mundo que podem trazer conflito de interesses. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma visão de mundo em relação a como os seres humanos são. Então, algumas pessoas, é importante para elas a ideia de que, por exemplo, o ser humano é bom. Para tentar trazer uma ideia de que, olha, basicamente os males que as pessoas causam é em função da sociedade, não em função das pessoas. Já outros grupos acham que não, na verdade, os seres humanos são ruins e nós temos que ter meios para modificar comportamentos e que não vão, nesse caso, simplesmente rebater numa natureza que é por si só má. Então, existem certas visões, influências religiosas, influências políticas, que tornam o debate psicológico mais passível de vieses e fazem com que as pessoas defendem teses que não estão tão bem basadas assim, muito por conta dessa visão de mundo que elas têm especificamente. Isso cria várias feudas em psicologia, que é diferente de, por exemplo, na física, pra você debater, sei lá, a gravidade. Tem menos impacto sobre visão de mundo, geralmente. Então psicologia ou o funcionamento do ser humano, do cérebro, é muito subjetivo. É muito mais difícil você, por exemplo, definir mente. Inconsciente, consciente, todo esse papo. É muito difícil você não tem uma ferramenta científica para comprovar certas coisas que acontecem com o ser humano. Hoje nós temos muitos métodos experimentais para poder testar coisas em psicologia. Mas, de fato, algumas coisas, elas permanecem um mistério. Não talvez por conta dos métodos, mas porque os conceitos não estão bem delimitados assim. A consciência é uma delas. Então, hoje, não há qualquer tipo de maneira de você abrir o cérebro de uma pessoa e apontar a consciência está aqui. Isso é muito claro. Mas talvez a razão disso não seja porque é difícil nós encontrarmos a consciência, mas porque o termo consciência não está bem definido, né? Uma forma de você entender a consciência, por exemplo, é por meio de uma função. Não propriamente uma parte do cérebro, mas uma função que engloba um determinado conjunto de coisas que o cérebro faz e que não vai estar numa região específica,
Mas o fenômeno dessas coisas acontecendo é a consciência, sabe? Então, o fato dos conceitos não estarem bem maturados, isso dificulta muito. Transtornos mentais, então, é um grande problema, na verdade, que a gente tem em psicologia. Então, definições como depressão, aliás, conceitos como depressão, bipolaridade e outros transtornos dependem de definições apuradas, né, e que muitas vezes se entrepõem, né? Então, os diagnósticos, às vezes, fazem com que a pessoa que seja diagnosticada com uma coisa, ela seja compatível com vários outros diagnósticos também, por conta do modo como o DSM é feito, enfim. É mais complexo, de fato, a transformação de bons construtos em psicologia. É difícil se tivesse um exame que de valor tal a valor tal a depressão, seria mais fácil, né? Você definir. Então, aí como é que a filosofia entra pra ajudar? É pra isso que entra? Aí a filosofia vai fazer o seguinte, falar, olha, beleza. Nós temos o psicólogo que vai olhar como as coisas são, basicamente, né? Ele olha a partir de dados, a partir de experimentos. Por exemplo, se aqui as pessoas no Brasil são mais ou menos felizes do que as pessoas na Argentina. Só que para o psicólogo estudar se as pessoas do Brasil são mais ou menos felizes, você percebe que ele tem que depender de uma noção de felicidade. Pra gente poder, de fato, fazer as métricas adequadas. Quais são os critérios pra você falar que uma pessoa é feliz ou não é feliz? Aí vem um filósofo. Tá, o que é felicidade? E aí faça um trabalho conceitual de clarificação em relação a essa noção, para que, a partir dessa noção mais rígida, mais rigorosa, faça-se uma construção de um instrumento que consiga medir o que nós falamos que é felicidade. E daí, o psicólogo vai lá e pesquisa. Mas você vê se esse trabalho do filósofo não estiver bem feito, o psicólogo vai medir uma coisa errada? Sim. Esse é o grande problema, porque você pode criar um instrumento que não está medindo felicidade de fato. Então, de fato, a gente nunca vai saber o que é felicidade. Se a gente não tiver um bom trabalho filosófico. Mas o que é um bom trabalho filosófico? Você pode ter 3 correntes divergentes muito boas. Mas nós temos métodos para poder avaliar se uma definição é boa ou se não é. Mas aí você tem que ter o filósofo que vai definir o que é a definição de bom método. Aí você entra numa coisa que chama metafilosofia, que é uma filosofia da filosofia. Então tem como a gente saber a verdade de alguma maneira? Nós temos capacidade de produzir teorias melhores do que outras. Nós nunca vamos chegar numa certeza final que é impossível refutar. Mas nós temos meios adequados de conseguir falar, olha, essa versão aqui que nós criamos, esse modelo que nós criamos para poder entender o mundo é melhor em relação aos que a gente tem atualmente. Então, por exemplo, vamos supor que está acontecendo esse desafio. Filósofos têm que definir felicidade para desenvolver uma técnica, uma ferramenta para averiguar essa felicidade. Como é que você sabe quem desenvolveu a melhor teoria? Sim, hoje em análise, isso aí tem uma área específica, chama análise conceitual, que é uma área que investiga definições, basicamente. E aí, a ideia é que a gente possa, por meio dela, avaliar se uma definição é boa ou ruim. Nós temos 3 critérios muito bem estabelecidos, que é a semelhança, exatidão e frutividade, né? O que é semelhança? A ideia é a seguinte: a definição e o conceito a ser definido tem de ter, na medida do possível, a mesma extensão. O que eu quero dizer? Eu não posso fazer uma definição de seres humanos em que o Petri não é incluído. Se o Petri não for alienígena disfarçado, a gente não sabe que são reptiliano. Você tem que englobar em seres humanos. Se eu faço uma definição de seres humanos que não inclui o Petri, a definição tá errada. Mesma coisa se ela incluir cachorros. Ou se ela deixar de incluir, sei lá, venezuelanos. Enfim. Então, eu tenho que usar uma definição que coincida com a extensão do que eu quero definir. Isso é um primeiro critério. Segundo critério é exatidão. Para que servem definições? Definições servem para você clarificar o entendimento em relação a alguma coisa. Então, é esperado que você utilize termos mais claros do que aquilo que você busca definir. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar um caso de uma má definição. Por exemplo, Lacan, que é um psicólogo que não produz, a meu ver, boa psicologia, define psicanálise, que é um termo complexo, como a psicanálise é o inconsciente que habita no sujeito. Puxa, será que eu vou pegar agora e lembrar bem a definição de Lacan? É o inconsciente que habita no sujeito. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar dessa exatamente, corretamente.
Deixa eu ver, vou pegar um outro caso para poder ficar mais claro. Tem um bom exemplo. A definição de conflito de interesses do Conselho Federal de Medicina, que é um caso até que eu relato no meu livro que eu tenho de conflito de interesses, que basicamente, né, conflito de interesses é uma coisa muito importante em ciência, porque por meio de conflitos nós acreditamos que deve existir alguma regulamentação, porque as pessoas podem, por exemplo, produzir ciência, não porque elas estão querendo buscar a verdade, mas, por exemplo, ganhar dinheiro. E isso pode gerar maus resultados. Aí tem que se definir adequadamente o que é conflito de interesse para poder enquadrar. Então, o Conselho Federal de Medicina fez uma má definição de conflito de interesse, ao meu ver, porque eles tratam o conflito de interesses como sendo uma dissensão no mundo das ideias por meio de formações morais de cada um. Aí você fala, tô definindo o conflito de interesses por meio de uma dissensão no mundo das ideias. Que diabos é uma dissensão no mundo das ideias? Eu ia perguntar isso. Exatamente. Isso é uma má definição. Por quê? Porque eu acabei de dar a definição e você não entendeu o que eu disse. O que é conflito de interesses? Aí, a cada conceito complexo, eu tenho que debruçar para desmembrar isso em conceitos menos complexos para você entender aquilo adequadamente. Ok? Ou então, um caso mais claro ainda. Vou definir arte aqui agora. Arte é tudo aquilo que é arte. Isso foi arte. Eu posso falar aqui, beleza, a definição ela é coextensional, porque a arte é arte, só que ela é uma definição que não cumpre com o critério de exatidão, porque eu acabei de definir arte, você continua sem saber o que é arte. Então, ela tem que tornar as coisas mais claras, nesse sentido. Então, tem que escutar a definição e saber exatamente como aplicar aquele conceito. E, além de tudo, ela tem que ser frutífera, ou seja, ela tem que ser útil para a aplicação ou compreensão de certo aspecto da realidade. E isso é interessante porque significa que nós temos que nivelar as definições. As definições são avaliadas como boas ou ruins a partir de o meu objetivo com aquele tipo de definição. Por exemplo, eu posso entender uma boa definição de água como água sendo H2O. Só que se eu viro para uma criança e falo que a água é H2O, talvez não seja uma boa definição. Até para mim, não. Se a pessoa não tem uma formação básica de química, isso quer dizer nada. Ela pode até decorar isso, mas ela não entendeu o que é água. Talvez para criança eu tenha que falar outros aspectos. Como, por exemplo, a água é um líquido tal como esse aqui. Usa uma definição que a gente chama de definição extensional, que é a definição que eu aponto. A água seria basicamente isso aqui, um líquido que a gente pode beber, que é importante para os seres humanos para se manter hidratado, que não é uma boa definição para o químico. O químico importa que a água é H2O. Ok? Então, veja que são três critérios que eu consigo, a partir deles, avaliar se uma definição é boa ou ruim. Ficou claro? Sim, o que eu tô me perguntando é por que... É que assim, me parece que a palavra água, ela já tinha cumprido essa função de definir alguma coisa no mundo que todo mundo viu. Só que isso gerou confusão também. Agora a gente precisa definir a definição daquele objeto. Onde que isso para? Tem algum momento que a gente entende qual que é a realidade? Porque parece que isso vai chegar sempre na metafilosofia e nunca vai parar. Quando para? Para quando eu tenho um entendimento em relação àquilo. Esse é o ponto. Então, por exemplo, por que eu não preciso definir exatamente o que é uma cadeira, geralmente? Porque, mesmo que eu não saiba explicitamente falar o que é uma cadeira, não sei se você parou pra prestar atenção nisso, mas é meio complexo você falar o que é, eu não tenho dificuldade para diferenciar cadeiras de não cadeiras. Geralmente é tranquilo você saber, no mundo, identificar onde você pode ou não pode sentar. Por outro lado, e aí nesse caso, a gente pode parar aí. Por outro lado, a gente vai tentar mobilizar definições para coisas que a linha tá meio tênue. Nós não sabemos exatamente aonde demarcar ali. E aí, por isso, nós precisamos de uma definição mais explícita para que as regras fiquem um pouco mais claras. Então, enquanto isso não chegar, enquanto a gente não chegar nesse ponto em que é satisfatório para o nosso entendimento as linhas entre uma coisa e uma outra, vamos elaborando definições. Você consegue dar exemplos de como isso acontece na psicologia? Onde é que estão essas áreas cinzentas que precisa haver uma definição melhor para que essa área seja melhor atendida? Nossa, eu falei do caso de transtornos mentais. Hoje nós temos a saída via DSM, que é basicamente você classificar transtornos de maneira categorial. Então, você tem critérios, atingindo esses critérios, você tem ou não tem um transtorno. Mas isso cria muita polêmica, assim. Talvez transtorno seja uma coisa mais espectral, não seja simplesmente por meio de tem ou não tem, sabe? Mas seja um espectro em que você tem mais características daquilo, está mais próximo de ter, mas não exatamente uma linha
definitória de A ou B. Isso é um ponto que há um grande debate em relação a isso. Mas eu posso trazer para ti, talvez como um grande exemplo, cara, a própria definição de comportamento. Entender exatamente o que é um comportamento, apesar que isso tem alguns impactos teóricos, mas as pessoas talvez tenham uma dificuldade de entender a aplicação mais prática disso. Só que em termos teóricos, em psicologia, é mais pertinente. Então, há uma grande discussão, por exemplo, se pensamento se enquadra ou não como um comportamento. Porque veja que quando eu tô pensando, pensar é até um verbo, né? Em determinada medida parece que eu tô me comportando. Só que talvez determinadas escolas mais cognitivistas vão tratar isso não exatamente como um comportamento, tal como um behaviorista vê, que é um cara que acredita que não há mente, por exemplo, mas sim como um tipo de atividade a qual você produz determinados tipos de ideias por meio da sua mente de uma maneira privilegiada em relação a eu simplesmente levantar um braço ou qualquer coisa do tipo, assim. Ver como uma característica de outra natureza. Tá? Uma natureza diferente de comportamento tal como você movimentar o seu corpo. E aí há um debate, tá? Isso se enquadra ou não se enquadra no comportamento? O behaviorista acha que talvez isso seja pertinente, porque se for no comportamento, talvez você não possa falar que, por exemplo, você, quando chora, você chorou porque tá triste. Porque estar triste, na verdade, é um se comportar também. Pode ser um estado emocional, só que é um estado emocional que acontece da mesma forma em que você chora. Mas não é a razão pela qual você chora. A razão pela qual você chora são questões ambientais. Entende? E aí eu retiro a influência da mente como meio pelo qual eu justifico o porquê algo aconteceu e aplico pro ambiente. Entendeu? Essa última parte eu me confundi. Só a última parte. Tá. Do ambiente. No caso é o seguinte. Eu poderia justificar que uma pessoa está triste. Que ela chorou. Porque ela tá triste. Só que, talvez essa explicação não seja adequada, porque ela estar triste aconteça em conjunto com ela chorar, mas não seja a causa dela chorar. A causa ela seria ambiental. Seria o que é a causa ambiental nesse caso? É algo externo àquele indivíduo que aconteceu, por exemplo, minha namorada me traiu, qualquer coisa do tipo. Entendeu? Então existe uma questão filosófica sobre entender se pensamentos já são considerados comportamentos. Isso. Existe esse debate. Isso. Mas aí eu tô pensando aqui, uma pessoa que pensa... Ou até mais forte, né? Se ele causa comportamentos. Se os pensamentos causam comportamentos. Tá. Mas não tá ligado uma coisa com a outra? Tá ligado uma coisa com a outra. Porque algumas pessoas vão pensar que se for um comportamento também, ele não tá exatamente causando comportamentos. É uma coisa que acontece em conjunto com demais comportamentos. Então, é aquele ponto. Se eu chorei e tô triste, estar triste acontece em conjunto com chorar. É junto, sim. Mas não é a causa de chorar exatamente. Mas uma pessoa que tem pensamentos ruins, por exemplo, e nunca fez nada de errado na sua vida, isso já poderia ser considerado um comportamento? Eles chamariam de comportamento encoberto, por exemplo. Né? Então, um comportamento que as pessoas não veem, mas aquela pessoa está se comportando. E aí, esse estar com raiva é causa de uma outra coisa. Mas a implicação filosófica seria que uma pessoa dessas poderia ser punida só por pensar alguma coisa? Pode ser que sim. Mas aí é uma implicação política, né? A gente sai do campo da psicologia e começa a interpretar certos fenômenos psicológicos como pertinentes ou não para você punir pessoas. Então, é uma grande questão. Porque se no final das contas nós dizemos que pensamentos e determinados fatores mentais não são responsáveis pelas pessoas se comportarem como elas se comportam, isso abre brecha para a ideia de que nós não temos, por exemplo, livre-arbítrio. Porque veja que a sua consciência também não pode ser responsável por você se comportar como você é. Mas sim, ela é causa, mas na verdade ela é ocasionada, né? O que acontece é ocasionado por outras coisas externas que não são você.
Eu não preciso ser behaviorista para ser determinista nesse sentido, né? Ou seja, defender que não há livre-arbítrio, mas geralmente você vai ser um determinista. E as pessoas pensam que não havendo livre-arbítrio, como é que eu vou poder prender alguém que cometeu um crime se ele não é responsável por aquilo, sabe? Como é que você enxerga essa questão do livre-arbítrio? Eu penso que, na verdade, é balela. Porque, independentemente de haver ou não haver livre-arbítrio, tem boas razões pra punir um cara que roubou um celular, por exemplo. Quais são as razões? Basicamente o fato de que, fazendo isso, impeço com que ele prejudique outras pessoas. Independente dele ter a culpa ou não. Mas você acha que não existe livre-arbítrio? Eu acredito que... eu acredito que não há livre-arbítrio. É a minha posição. Eu tenho uma posição que não é tão firme assim, mas é uma posição que tá mais pendente pra esse lado. Mas eu acredito que a responsabilidade moral não é necessária pra você punir pessoas. Então o livre-arbítrio não é uma questão importante na hora de punir alguém. Tanto faz se a pessoa teve livre-arbítrio ou não pra fazer uma maldade. A responsabilidade ela é pertinente instrumentalmente e não propriamente como um fim. O que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa, Petri, é eu punir um cara que roubou um celular porque ele queria ganhar mais dinheiro com isso, e outro que pegou o celular por engano e acabou levando pra casa. Veja que a motivação importa nesse caso, pro modo como eu vou punir aquilo. Talvez um caso nem seja necessária punição, porque, foi engano. Apesar do o fenômeno ter sido o mesmo. Então, ela importa pra avaliação, só que de maneira instrumental. Eu não preciso exatamente que as pessoas sejam responsáveis, propriamente dito, para poder tratar aquilo como passível de punição. O que eu preciso aquilo causou danos para a sociedade de uma maneira que punir vai fazer com que esses danos sejam mitigados. Se sim, deve ter punição, independentemente das motivações. Mas aí, do teu ponto de vista, o cara que roubou, ele não foi por causa do livre-arbítrio, ele não decidiu fazer aquilo de alguma maneira. Mas mesmo assim ele tem que ser punido porque ele é mais um fenômeno da sociedade do que um indivíduo pensando e decidindo coisas. Esse é um grande problema, na verdade, que se tem no debate de segurança pública, né? Porque quando uma pessoa comete algum tipo de infração, por exemplo, um roubo, você tem uma vertente política mais ligada à esquerda que entende aquela pessoa como um agente que fez aquilo não porque aquela pessoa é má, mas sim porque ela veio de condições sociais de mazelas, é uma pessoa que merece um cuidado especial e que em condições melhores ela não faria o que ela fez. Isso é verdadeiro? Só que, quando eu estou querendo falar de punição, meu pensamento não está pautado em propriamente se aquela pessoa é ou não é má, se ela fez aquilo de maneira maléfica ou não. Mas sim, encontrar um meio efetivo para fazer com que aquele comportamento não aconteça, na mesma medida em que outras pessoas sejam desincentivadas de fazê-lo. Então, independentemente daquela pessoa poder ter feito diferente, caso ela tenha sido bem educada, a grande questão é como é que eu posso agir para impedir com que aquilo aconteça e impedir com que outras pessoas façam o mesmo. Tá? Isso é uma visão totalmente fora da visão comum que a gente tem de punição, porque você tem, como eu falei, esse lado que trata as coisas a partir de intenções, e um outro mais ligado a um aspecto mais conservador que vê como vingança, que também tá errado. Você acaba tendo uma reação que é muito mais emocional, do tipo, temos que matar esse cara, bababá, mas não tá baseada numa ação efetiva para você mitigar danos. Mas sim, você querer se vingar. Mas punição por vingança não é moralmente justificado. Eu posso até trazer um argumento mais forte em relação a isso. Só que ambas essas visões, para mim, não estão filosoficamente bem orientadas. Você tem um argumento? Sim, sim. Manda bala, quero ver. Basicamente é o seguinte. Quando nós falamos de poder do Estado, isso é uma coisa que as pessoas, na verdade... Os únicos que eu vi trazendo essa discussão de uma maneira filosófica aqui no Brasil foram os anarcocapitalistas, cara. Impressionantemente. O que justifica o Estado fazer o que ele faz? A resposta pra eles é que nada justifica, então não há Estado. Pra mim tá inadequada essa resposta. Mas tem uma grande discussão filosófica em relação a o que justifica o Estado existir. E,
perspectiva que eu acredito ser adequada, ela está pautada numa perspectiva utilitarista de regras. Ou seja, basicamente deve haver Estado, porque havendo Estado, eu posso maximizar o bem-estar e diminuir o sofrimento no mundo. Uma vez que as pessoas têm como principal objetivo ser felizes, isso é o objetivo em termos últimos, então independentemente do que para ti implica em ser feliz, as pessoas querem ser felizes. A felicidade é a coisa mais importante que nós temos. E aí nós podemos fazer uma coisa boa na medida em que nós encontramos meios para tornar a vida mais feliz. E quanto mais pessoas estiverem felizes, afastadas de sofrimento desnecessário, melhor é a sociedade. Uma sociedade com o Estado torna isso melhor. Então tem uma justificativa baseado em isso, uma coisa até intuitiva, né? Tornar a sociedade melhor do ponto de vista da vida em sociedade. Nesse sentido, quando eu aplico uma punição por vingança, veja que a vingança ela não está baseada em você promover o bem-estar e diminuir o sofrimento. Ela está baseada em você alimentar ou saciar um desejo negativo do indivíduo, ou uma parcela de indivíduos, em relação a um acontecimento. Isso é um viés evolutivo que a gente tem pelo fato de que vingança ela foi importante numa vida, mas em sociedade tribal, em que você não cumprir exatamente com as regras faz com que a sociedade fique disfuncional. Só que essa vingança não está adequadamente justificada quando a gente pensa do ponto de vista racional, apesar de ser importante para você ter organização. Então, vale mais você criar meios que podem ser efetivos para que aquilo não aconteça do que atender simplesmente desejos individuais em relação a como a gente age com aquela pessoa. Tudo isso, então, eu posso dizer o seguinte. Se em algum momento, Petri, nós descobrirmos que prender pessoas é inadequado para você impedi-las com que ela cometa crimes, mas, por exemplo, uma caixa de bombom, nós deveríamos dar caixa de bombom para as pessoas, mesmo que ela tenha roubado, sei lá, um celular, mesmo que ela tenha matado uma pessoa, se isso for o mais efetivo para impedir que aquela pessoa cometa crime. Isso sim, porque obviamente a gente sabe no nosso contexto que não é. Sim. Nós, na verdade, precisamos punir e a gente tem uma boa literatura dizendo isso. Acho que a punição, ela realmente é mais efetiva. Mas se fosse o caso, a gente deveria agir por esse meio. Porque vale mais você impedir com que aquela pessoa faça as outras coisas, do que atender um desejo individual de que aquela pessoa sofra. Simplesmente porque eu quero saciar meu desejo. Então, essa construção. Você falou antes ali sobre que a função do Estado é garantir que as pessoas possam ser felizes, né? Independentemente do conceito de cada um de felicidade. Maximizar a felicidade. Maximizar a felicidade. Mas aí eu pensei numa coisa que eu quero te perguntar. Como é que você enxerga, por exemplo, pessoas disfuncionais? Um serial killer, por exemplo, que pra ele felicidade é matar outras pessoas. Ok, esse é um caso bom. Por quê? Isso mostra que eu tenho que complementar aquilo que eu trouxe, porque tem um ponto muito pertinente do ponto de vista da sociedade. Nós somos seres humanos que têm uma quantidade de desejos potencialmente infinita, mas recursos finitos. Então, fala coisas aí que você gostaria de ter na sua vida. Dinheiro. Dinheiro. Né? Talento. Um prédio com um estúdio enorme. Não sei. Que mais? Carro não. Comida infinita. Comida infinita? Comida infinita. Eu gostaria, sei lá, ganhar a Copa do Mundo, seria muito massa, né? Fazer coisas muito incríveis. Mas veja que, para você atender determinados tipos de coisas que você queira, outras pessoas perdem. Porque nem todo mundo pode ter tudo. Então, para que você tenha, sei lá... comida infinita é um caso mais... Isso é bom, porque é bom pra todo mundo, né? Oi? Comida infinita é bom porque é bom pra todo mundo. Se você quisesse distribuir, né? Porque uma pessoa poderia falar, eu quero ter comida infinita só pra mim. Só pra mim, é foda. A grande questão aí é que nós temos um mundo com recursos finitos e pessoas que vão ter desejos potencialmente infinitos que vão colidir entre si. Então,
eu posso desejar ficar com alguém e essa pessoa não quiser ficar comigo. Aí a grande questão é, o Estado entra para poder agir na administração desses desejos contraditórios. Limitar o teu desejo. Pode ir até aqui, meu amigo. Nós temos um conflito de interesses. Sim. Qual interesse deve ser atendido? A pessoa que quer transar com a outra ou aquela que não gostaria de ter aquela relação? Temos que criar regras, basicamente. E aí que vem. O objetivo é que a maior quantidade possível de interesses sejam maximizadas. Só que existirão alguns que, caso sejam atendidos, vão prejudicar uma parcela significativa da sociedade de um tal modo que não deveria ser atendido. Então, o serial killer seria basicamente isso. O serial killer, ele tem um prazer de matar... Não é nem prazer, na verdade, né? Aí vai depender do estado mental daquela pessoa. Mas... vamos supor nesse caso, né? Que ele tem um prazer de matar pessoas, só que, matando pessoas, isso causa mais sofrimento do que, no cálculo geral, do que de felicidade que a gente tá dando pro indivíduo. Então, é um indivíduo sendo mais feliz em detrimento de mais pessoas sofrerem. Isso é suficiente pra você punir aquele indivíduo. É um raciocínio complexo. Você vê que é um raciocínio mais filosófico. As pessoas geralmente vão responder o seguinte, falar, não deve ser atendido, tá? Mas o porquê, você vê que é mais denso. Mas se fosse uma sociedade composta por um monte de serial killer, e a maior parte deles se sente muito feliz matando, nesse momento o Estado teria que garantir a possibilidade de matar pessoas? Mas aí que tá o ponto. Esses serial killers vão matar quem? Outros serial killers. Uns aos outros. Aí tá. Mas se uns matam uns aos outros, veja que você tem um grande problema aí. Porque na medida em que aquele indivíduo morreu, e aí é uma questão interessante, qual que é o problema da morte? Você impede que aquela pessoa possa ter mais experiências aprazíveis no futuro. Então... Mas esse é o problema da morte? É um dos problemas significativos da morte. Tá. É difícil. Mas aí a gente pode ter esse debate. É difícil explicar... Por que é ruim morrer? Não por que é ruim morrer, mas é que nós temos uma visão muito solidificada relacionada à ideia de que a morte é uma coisa terrível. Só que quando você fala, por que a morte é tão terrível assim? Geralmente, quando você para pra pensar, vai vir algo do tipo, olha, aquela pessoa tá deixando de ver coisas boas. Só que se aquela pessoa não vai ver coisas tão boas assim, talvez não seja tão errado morrer. Então, talvez, por exemplo, justifique a eutanásia. Mas isso é outro debate. Mas a grande questão você tem vários indivíduos que querem se matar, quer dizer, querem matar os outros, mas autorizando isso, você vai criar um sistema em que, por uma pessoa ser bem sucedida, mais pessoas vão se danar do que vão se beneficiar. Porque veja que para cada serial killer satisfazer, outras pessoas teriam que morrer. Então, mais pessoas vão sofrer do que ganhar, na conta geral, você entende? E aí eu acho que não funcionaria essa ideia de você permitir, basicamente, porque várias pessoas gostariam. Mesmo que eles queiram. Aquele filme, né? O The Purge. Tem um filme que é sobre isso. Não sei se você já viu. Não, esse eu não cheguei a ver. Que é A Noite de Crime. Um dia o governo libera as pessoas se matar. Acho que tem 4, 5 desses aí, né? Tem um monte que fez sucesso. E é interessante, porque tem algumas questões desse tipo que você pode levantar assistindo o filme, né? É uma noite inteira que você pode matar quem você quiser e você não vai ser punido. E aí é interessante, porque eu tava vendo um desses filmes recentemente, e no início as pessoas começam a fazer festa. Elas só estão dançando e tal, se dando super bem, elas não iam fazer nada de errado, elas se opuseram, inclusive, a essa lei que o governo sancionou aí pra poder se matar. Só que aí um cara mata alguém, e aí isso já é o suficiente pra destruir toda a festa, e todo mundo sai correndo, todo mundo se fecha em casa, e aí isso vira uma guerra, tá todo mundo tenso e todo mundo com vontade de matar um ao outro. É bem interessante esse filme. Petri, esse ponto que você trouxe, eu acho que é muito legal a gente mencionar, porque as pessoas podem estar ouvindo a gente e talvez tenham uma visão errada em relação à ideia de que você deve maximizar a felicidade, pautado na ideia de que você deve simplesmente atender o interesse das pessoas. Nos mais variados casos, atender o interesse de alguém é maximizar o bem-estar. Só que nem tudo aquilo que as pessoas pensam que é bom pra elas é de fato bom pra elas. Foda. Um caso específico seria esse. Então as pessoas poderiam achar que seria bom pra elas participar de um game em que todo mundo se mata, mas do ponto de vista de interesse bem orientado, racionalmente falando, elas entenderiam que isso não seria adequado. E provavelmente, se a gente investigasse isso mais a fundo, nós veríamos ter algum viés cognitivo atuando ali. É o caso do jogo do tigrinho, no final das contas, né? Então aquele indivíduo, ele pode acreditar
que ele deveria ter liberdade de jogar, ele pode querer jogar, mas não significa que nós devemos autorizar aquilo simplesmente porque ele quer. Porque ele não soube exercer bem sua liberdade, porque se tivesse uma visão mais orientada, mais educada e menos... se ele fosse menos influenciado por meio de vieses, ele não jogaria, basicamente. Bom, é claro que a gente usa exemplos muito extremos pra desenvolver uma filosofia por trás, né? Óbvio que todo mundo sabe que serial killer não tem que ser ouvido, mas é um bom exemplo pra fazer um exercício filosófico interessante. Aí a gente pode baixar um pouco o exagero e entrar em coisas mais comuns, por exemplo, o uso de drogas. Se a pessoa quer usar, quem que decide que aquilo lá é ruim pra pessoa? Eu sei que o jogo do tigrinho, eu não sei se eu acho também. Eu não sei se a pessoa devia ter liberdade ou não de jogar. Eu não sei. Mas, por exemplo, o uso de drogas. Para algumas pessoas pode fazer super bem, para outras pessoas podem fazer super mal. Onde que entra alguém que vai decidir, vai decretar? O Estado tem o monopólio da força. Se tiver alguém que decreta, é o Estado. Mas a grande questão o Estado está justificado em agir dessa maneira? Então. Cara, em relação às drogas, o que eu penso? A gente tem uma grande complexidade aí, porque a gente geralmente fala drogas de uma maneira genérica, sendo que cada droga é um caso. Né? Então, o crack, eu acredito que está bem justificado você punir e impedir com que as pessoas, de fato, comprem e comercializem, baseado no fato de que a gente está falando de uma substância que, além de ser altamente prejudicial, ela é altamente viciante. Então, a chance daquele indivíduo ter uma vida disfuncional usando aquilo de uma maneira que ele não consiga sair é significativa. O quão mais disfuncional tornar aquela pessoa e menos aquilo contribuir para uma boa vida, mais razões a gente tem para conseguir trazer alguma punição. Eu acredito que seja o caso do crack, seja o caso da cocaína. Em relação à maconha, eu não sei, assim. Eu não sei... eu seria pendente a falar que deveria ser simplesmente livre, porque tem outras razões também baseadas no fato de que, às vezes, uma punição pode tornar disfuncional a nossa capacidade de avaliação sobre... aliás, a nossa capacidade de... exatamente, avaliação sobre a saúde de indivíduos, baseado no fato de que se aquela pessoa não compra num comércio livre, ela pode comprar numa boca de fumo em que a maconha é ainda pior. Então, isso pode piorar as coisas, tem de avaliar o impacto das punições, e aí isso é um debate mais complexo de segurança pública. E aí, a falta de conhecimentos empíricos me faz ainda me pender pro lado de que sim, deveria ser liberado, mas eu estaria disposto a ouvir mais argumentos de que ela não deveria. Bom, mas a gente entra numa questão que é quem que vai ter o controle sobre isso, né? Você tá falando que é o Estado. E você acha não sei se a pergunta é normal ou correto, mas eu vou usar essa palavra. Você acha correto ter um grupo seleto de pessoas que vai tomar essas decisões? Eu acredito que o modo como o Estado se configura, e aí eu já vou entregar uma posição minha política, eu sou epistocrata. O que significa isso? Como é que é o nome? Epistocrata. Epistocracia, isso. É uma vertente política a qual defende que o poder deve estar na mão de quem tem conhecimento, basicamente, né? Epster, de episteme, conhecimento, e cracia, de poder. O modo como o Estado se estrutura hoje, penso que é inadequado. Por quê? Porque ele concentra o poder sobre as mais variadas esferas na mão de indivíduos que não são capazes de opinar adequadamente sobre elas. Então, hoje você tem um deputado que vai versar sobre segurança, educação, meio ambiente, emprego, e todas as esferas de um país, sendo que nenhum indivíduo sabe sequer tudo é acerca de uma área só. Então você não vai ter uma boa pessoa que sabe tudo sobre saúde, quanto mais saber tudo sobre tudo. E aí você tem parlamentares que votam basicamente sobre coisas que eles não sabem, um presidente que vai ter ainda mais poder, que vai escolher muitas coisas que ele não sabe exatamente sobre se elas são adequadas ou se não são. E aí eu acredito que esse sistema ele tende a levar a ações irresponsáveis, em que nós estamos agindo em função de certas pressões
que nós não sabemos adequadamente sobre se elas são de fato boas ou não para um país. Então eu acredito que, em primeiro lugar, se deveria descentralizar o poder, disseminando por áreas nesse caso, né? Então você deveria ter parlamentares que tratassem apenas sobre saúde. Você tem até comissões na Câmara, né? Que eles se dividem ali para poder pautar determinadas comissões, mas eu acho que isso aí deveria ser mais ainda disperso em relação às restrições de ação. E se elege para poder falar sobre aquilo e não pode dar pitaco sobre uma coisa que ele, de fato, não tem conhecimento sobre. E isso é dispersado nas mais diversas ações. E aí, eu acredito, então, que a seletividade da decisão, ela de fato ainda aconteça, porque tem de ser um grupo menor de pessoas para tomar determinadas condições, só que esse grupo tem de ser um grupo qualificado em relação àquela temática para poder fazer com que as ações sejam produto de um conhecimento bem embasado, e não propriamente determinadas pressões populares. Você não acredita na democracia? Você acha que ela é falha? Eu acredito o seguinte, a democracia participativa, porque tem várias formas de fazer democracia, ela cria sistemas que poderiam ser melhores do que são. Então eu acredito que ela tem sim falhas. Eu acho que, na verdade, todo mundo reconhece que a democracia tem falhas. Só que eu acredito que ajustes poderiam torná-la melhor do que adequadamente ela é. E ser melhor não é tornar a coisa mais democrática, né? Tornar as pessoas mais, sei lá, um voto mais direto. Enfim. Talvez seja, de fato, fazendo algumas restrições, né? Para determinados tipos de ação. E isso, acredito que seja um grande tabu, na verdade, nós discutirmos, porque democracia virou um termo muito poroso. Então, democracia é praticamente um elogio, né? Quando a gente fala, isso é democrático, significa sinônimo de que aquilo é bom. Então, faz parecer qualquer coisa que vá minimamente numa direção de que, olha, talvez a gente deveria fazer alguns ajustes, as pessoas veem como extremamente perverso, né? Mas quando não é o caso, você pode ter um sistema mais eficiente, procurar um sistema mais eficiente, basicamente. Eu acho que o risco que as pessoas devem temer, de acordo com a tua visão, é que o poder fique na mão de uma elite, só que teve acesso a conhecimento ou acesso à educação. Isso pode ser perigoso. E aumentar a distância entre poder e povo, né? O que a gente deveria fazer é criar meios para que as pessoas tenham capacidade de se formarem adequadamente, né? Para entrarem nas mais diversas esferas da vida, incluindo a política. Veja que nós não vemos esse problema, por exemplo, quando nós exigimos diploma para médicos. Mas então conhecimento quer dizer então que só pessoas que estudaram X anos, que tiveram a oportunidade de fazerem um cursinho, etc, vão ter o direito de fazer atuações médicas, de você prescrever medicamentos, de você fazer cirurgias, de você fazer atendimentos? Sim. O melhor. Exatamente. Nós fazemos isso pra tudo, né? Então, não é qualquer pessoa que vai pilotar um avião. Não é qualquer pessoa que vai... deveria, né, ser psicólogo. Porque aqui no Brasil, psicoterapia não é regulamentada, mas a gente deveria regulamentar. Política não deveria ser diferente em relação às decisões, que elas exigem também conhecimento técnico sobre aquilo, né? O que a gente não deveria o que a gente deveria fazer é mitigar a desigualdade para que as pessoas possam participar da política, mas essa participação deveria ser qualificada também, tal como é qualificada em todas as outras. Bom, vamos falar sobre a tua luta para regulamentar a psicoterapia no Brasil, né? Quando que começou isso e em que ponto você começou a se envolver nessa luta? Ok. O que acontece? Então, só contextualizando um pouco para as pessoas, nós, hoje no Brasil, temos o serviço de psicoterapia como não regulamentado. Ele não está... não há uma lei, né, que fale quem pode ou não exercer psicoterapia, basicamente. E o que isso faz? Faz com que qualquer pessoa hoje possa se intitular psicoterapeuta e realize atendimentos psicológicos. Então, vamos supor que o Petri tenha... você tem algum problema de, por exemplo, sei lá, você terminou um relacionamento e gostaria, né, de algum atendimento psicológico porque isso trouxe para você uma vida mais triste, você virou uma pessoa mais ansiosa, etc.
você vai procurar hoje um psicólogo. Um Zé Mané da esquina pode criar um perfil, falar, eu faço atendimento de psicoterapia, e essa pessoa pode te atender mesmo sem saber de nada sobre saúde mental. Qual que é o problema disso? O problema é que saúde mental exige tanto conhecimento técnico quanto para você fazer outros atendimentos em saúde. Se eu não tenho conhecimento adequado, eu posso prejudicar pessoas. Porque a ideia é que o psicólogo, em um atendimento, ele tem um poder de influenciar o seu comportamento. E esse poder de influência, caso não seja adequadamente realizado, pode gerar uma coisa que a gente chama iatrogenia, que é quando uma intervenção faz mal ao invés de fazer bem. Só um exemplo, assim, para as pessoas terem em mente. Vamos pegar um caso, por exemplo, de trauma. Imagina só que, espero que não aconteça, né? Uma pessoa da sua família vem acidentar, morre, e aquilo vira um fenômeno impactante para você, né? O que geralmente as pessoas, seus amigos, vão querer fazer? Vão querer te acudir, né? Bons amigos vão tender a fazer isso e podem virar e começar a perguntar como é que você tá e tudo mais. Hoje nós temos boas evidências para dizer que isso é inadequado, num primeiro momento, né? Você fazer com que aquela pessoa fale sobre aquele trauma que ela acabou de passar no momento próximo em que aquele trauma ocorreu, aumenta as chances daquele trauma gerar um problema maior no futuro. Então, o adequado naquela situação, pelas evidências que a gente tem, é esperar um certo tempo para poder falar sobre aquilo, de fato. Se a pessoa não tem conhecimento de porra nenhuma, ela vai fazer as coisas pela cabeça dela, e fazer as coisas pela cabeça vai gerar maus resultados, né? Então, a gente precisa que pessoas com formação adequada possam atuar em psicoterapia. Hoje no Brasil isso não é. Então, isso criou um mercado muito grande, Petri. Mercado muito grande. Tem um camarada chamado Ítalo Marcilli. Ítalo, se quiser conversar algum dia, não sei se vai assistir nesse podcast, sim, cara, eu tô muito disponível, na verdade, para conversar sobre isso, porque, pra mim, seu trabalho tem prejudicado pessoas. Basicamente, ele é um cara que tem uma grande formação de psicoterapeutas, que se formam pela internet, fazendo uma formação dele que não exige com que a pessoa tenha algum diploma universitário, e prepara aquela pessoa para atuar como psicoterapeuta. Isso, cara, não tem acontecido apenas com o Ítalo, mas com vários outros, porque é uma grande oportunidade de mercado, dado que saúde mental tá virando uma pauta cada vez mais importante no mundo, e aqui no Brasil os índices têm piorado cada vez mais pessoas estão procurando serviços e mais pessoas, por meio disso, até com boa vontade, tá? Às vezes não é por ganância, por vontade, queiram fazer algo para poder se adentrar nesse mercado. Só que você tem que ter, cara, formação adequada. Infelizmente, sem uma graduação, que aí você vai ter primeiro lugar, né? A base adequada para se falar sobre o comportamento humano. Então você vai ter disciplinas das mais variadas nesse sentido, como também você vai ter estágio supervisionado na área para se atuar como psicoterapeuta. Vai aprender sobre as abordagens, vai aprender sobre o código de ética do profissional e vai ser regido a partir de uma formação, esse é um ponto importante, pelo Conselho Federal de Medicina, que é o órgão profissional que vai fiscalizar o atendimento psicológico e fazer com que, caso haja algum tipo de infração ética, aquele profissional seja passível de punição. Então, por exemplo, eu não posso misturar religião com psicoterapeuta, com psicoterapia. Eu não posso te oferecer um atendimento de psicoterapia e a partir daí tentar te converter ou te tentar desconverter em relação a alguma religião. Se um profissional faz isso, ele tem que sofrer sanções. E se não é regulamentado, o conselho não pode criar sanções. Você percebe? Então, tudo isso é muito importante para uma regulamentação. O que você vê? Porque eu acho que o principal nome desse fenômeno é o Ítalo, né? O que você vê de ensinamentos dele ou da forma como ele aborda que tá errado ou desacordo? Tá. Vamos lá, Petri. Em primeiro lugar, quando a gente fala de não só da formação do Ítalo Marcilli, tá? Isso vai, cara, para formações como um todo. Não há o chamado estágio supervisionado. O estágio supervisionado é basicamente um momento em que aquele indivíduo realiza atendimentos de psicoterapia e a partir dessa realização de atendimentos há um professor que o monitora em relação a aquilo que ele está fazendo no atendimento clínico
E cria um sistema de feedbacks para que aquele indivíduo tenha uma orientação adequada sobre como fazer ou não fazer. Isso, cara, é primoroso para a atividade profissional como um todo. Já começa que você não vai ter um estágio supervisionado adequadamente regulamentado nesse sentido. Como deve se exigir para uma profissão de saúde. Mas, para além disso, em relação a conteúdos, você tem, num curso de psicologia, formações, em primeiro lugar, que vão perpassar por, no mínimo, cara, não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça a quantidade de horas, mas se não me engano são 26 mil horas. Depois eu posso colocar aqui nos comentários, né? Mas é uma quantidade de horas, se não me engano, a partir de 20 mil. De formação, durante 5 anos, sobre as mais variadas esferas sobre o comportamento humano e sobre como atuar como um psicoterapeuta, adequadamente. A formação do Ítalo não passa nem sequer perto disso, assim. Na verdade, é uma formação que, além de não ter um tempo adequado, não há professores que são adequadamente certificados e que vão estar pautados por meio de uma base comum curricular, que não é feito à toa, por meio do Ministério da Educação, que foi preparado por especialistas dentro da área, que a partir dali você deriva os conhecimentos adequados para aquele tipo de estrutura. Ou seja, não está validado no nosso sistema que a gente tem, mais adequado de formação para permitir com que a gente tenha uma base comum para fazer com que aquelas pessoas que estejam sendo formadas, de fato, a gente garanta que tenham ali, dentro do seu teor formativo, os pontos adequados necessários para a formação. Então, veja que isso foge toda dessa estrutura, tá? E, cara, não é tão difícil a gente pensar isso, caso eu esteja falando, por exemplo, que isso é uma formação de um cursinho para médicos que eu criei ali no meu Instagram. E mesmo sendo médico, tá? Mesmo sendo médico, eu vou lá e começo a ensinar a medicina e as pessoas, por meio do meu curso online, sim, vão aprender a ser médico. A gente fala, isso é bizarro. Cara, a psicologia é a mesma coisa, cara. É literalmente o mesmo problema. Você não tem qualquer garantia, Petri, sem ter, de fato, uma regulamentação, que aquilo que está sendo ensinado, de fato, está respaldado pela base comum que nós criamos para se gerar profissionais capacitados no mercado. Entendeu? Mas você não acha também que a psicologia ou as faculdades de psicologia podem ter uma certa responsabilidade por ter deixado esse campo aberto a ponto de surgirem tantas pessoas assim? Cara, eu não diria as faculdades, mas eu diria o Conselho Federal de Psicologia. Tá. Por que o conselho? Porque a regulamentação da psicoterapia, ela não acontece porque, existe um lobby gigante do Ítalo lá em Brasília. Não, cara, não é isso. Na verdade, agora que a associação pegou de fato essa pauta, eu tenho ido a Brasília para poder lutar sobre isso. Cara, os caras entendem, cara. É meio óbvio. Acho que as pessoas que assistem, cara, geralmente, quem tem algum tipo de crítica em relação à regulamentação, às vezes está baseado na ideia do tipo, é ruim fechar mercado, porque isso impede profissionais entrarem. E eu concordo com isso. Eu sou contra, na verdade, corporativismo. Só que algumas questões devem ser, de fato, fechadas para proteger a população. Então, a gente, de fato, não deve permitir com que qualquer pessoa sem formação seja, por exemplo, educador físico. Porque as pessoas fazerem isso pela cabeça delas prejudica a saúde. Mesma coisa a psicologia. Então, há uma receptividade boa em relação a essa pauta. Mas nós temos um Conselho Federal omisso, que não tem, de fato, trabalhado pela categoria, e a busca por uma regulamentação começou a acontecer de forma mais efetiva depois que nós formulamos um projeto e começamos a bater de gabinete em gabinete para tentar lutar pela regulamentação. E, cara, em pouco tempo a gente conseguiu autor e relator. Essa proposta, já no segundo semestre, vai ser pautada lá em Brasília. Então, eu colocaria a culpa não nas faculdades em si, mas sim no próprio conselho. Mas a minha pergunta é mais baseada assim, quando a rede social surge, essas pessoas, elas se conectam com o público. Os psicólogos não estavam conseguindo fazer isso. Então, em algum momento, os psicólogos da universidade, da academia, não souberam como se comunicar ou como atender, porque gerou uma demanda reprimida que foi para esses lugares. Para essas pessoas que vendem esse tipo sei lá, eu chamo de picaretagem.
Eles se conectaram e esses caras deram bem, eles atenderam muita gente. E se você vai ler depoimento, tem um monte de paciente dizendo, me ajudou um monte, tô super bem. Então, em algum ponto, será que a classe dos psicólogos não percebeu o que estava acontecendo, a movimentação das redes sociais, não souberam se comunicar com esse público? Ou até mesmo, eu desde que eu tenho 12 anos, eu vou em psicólogos, assim. E eu lembro que era sempre uma coisa muito ruim, assim. Não tinham perguntas, era um atendimento meio esquisito. E eu entendo, assim, um cara tá em casa hoje e preferir um coach. Ver um cara no Instagram com uma música, com um negócio, dando as respostas e se sentir mais à vontade com um coach desses, entendeu? O que eu tô querendo chegar. Nós temos aí duas questões separadas. Uma questão do marketing, outra questão da sensação pessoal das pessoas. Acho que esses dois pontos são muito importantes. De fato, quando você não é psicólogo, você tem menos preocupações de divulgação. Nós temos um regulamento mais estrito em relação ao que um psicólogo pode ou não pode fazer em relação à divulgação do seu atendimento. Por exemplo, ele não pode prometer para o paciente melhora. Um picareta pode prometer, fala, porra, faz aqui Garanto. 2 semanas, sua depressão acabou. Aí esse cara, a pessoa do senso comum, mas... E aí isso é pior para as pessoas mais frágeis. As pessoas com mais desesperadas e que as fraquezas cognitivas são mais sensíveis a esse tipo de promessa mirabolante. E aí, como não tem regras para essas pessoas, de fato elas podem atrair mais gente. Só que eu não diria que a partir daí a gente deveria tirar as regras. Porque o problema, na verdade, é não haver uma regulamentação. Eu permitir esse tipo de divulgação para indivíduos que nem sequer têm informação. Mas acho que as regras em si são importantes para permitir com que haja ética por meio da divulgação de trabalhos, né? Então, é isso. Agora, em relação à percepção das pessoas, de fato isso prejudica em psicoterapia. Porque vários aqui podem olhar e falar, não, mas fulano de tal me atendeu, eu tava ruim e melhorei. Sim. Qual que é o grande problema que a gente tem, Petri? É que a percepção pessoal de melhora não é uma evidência boa para se falar acerca de qual é a causa dessa melhora. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina só que você tomou um suco de... Você está gripado, tomou um suco de laranja e sua gripe acabou. Eu posso falar que a razão pelo qual você melhorou foi o suco de laranja? Você poderia pensar que sim, mas a grande questão é que existe uma coisa chamada confundidor de eficácia, que são inúmeras variáveis que afetam o seu comportamento, que confunde a sua visão em relação a por que você melhorou ou não. Há um confundidor muito, muito, muito presente em saúde, chamado curso natural da doença. Tem várias formas de falar isso, né? Remissão espontânea e outras. Que é o seguinte: as pessoas tendem a melhorar sozinhas com o tempo. Então, mesmo que você tome nada, por exemplo, a gripe, a tendência é que com o tempo é que você melhore. Saúde mental, mesma coisa. Felizmente, na verdade, né? Então, muitas vezes você pode passar por adversidades na sua vida, sem ir pro psicólogo, você melhora, né? Se ninguém melhorasse, os psicólogos estariam bilionários, porque seria a profissão mais requisitada do mundo. Então, dado que as pessoas melhoram sozinhas, é difícil você determinar que, porque você foi pro psicólogo, você melhorou, que a causa é propriamente o psicólogo. Outra coisa, porque não é só o curso natural da doença, você tem outros fatores ali que influenciam também. Fenômeno de regressão para a média. O que acontece, né? Nós temos picos na nossa saúde mental que nós podemos estar muito bem ou muito mal, mas existe uma média ali que eu não tô nem bem nem mal, que as pessoas geralmente estão. Quando você vai geralmente pro psicólogo, em que momento você tá nesse ciclo ali? Geralmente, quando você tá muito mal, exatamente. Por exemplo, termos de relacionamento é quando eu tô fudido, né? Terminei, não tô mais conseguindo fazer mais nada na minha vida, eu vou procurar um psicólogo. Só que quando você tá lá no fudido, a tendência com o tempo, naturalmente, é que você deixe de estar aqui no tão fudido assim. Você pode não melhorar, mas a tendência é que você vai deixando de ficar tão fudido quando você tava lá atrás. Você ir pro psicólogo aqui, no mais fudido, cria uma sensação de que as melhoras posteriores é por conta desse camarada. Mas também pode haver um fenômeno de confundidor de eficácia aí. Seria em função do fenômeno de regressão para a média e não propriamente por conta daquele entendimento clínico. Teria vários para poder trazer aqui, mas o grande ponto é a percepção pessoal de melhora não é uma boa evidência para a gente saber se aquela terapia funciona ou não funciona. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o chamado ensaio clínico randomizado.
que é um estudo científico, experimental, em que eu comparo aquela intervenção com outras, a intervenção a qual, aquele modelo que está aplicando. E aí, a partir do experimento aleatório, em que eu designo pessoas que têm problemas na mesma direção para um grupo que fez aquela intervenção e para outro grupo, pessoas que não fizeram, e começo a comparar, tendo um fator comparativo ali entre grupos, aí sim eu posso dizer aquela intervenção de fato produz resultado ou ela não produz resultado. E quantos anos esse teste tem que acontecer? Cara, aí o ensaio clínico vai depender do tipo de intervenção. Você tem intervenções de curta duração, de longa duração. Mas tem como fazer isso com um psicólogo? Sim, com psicologia. Como é que você mede? Aí hoje a gente tem instrumentos, né? Então vamos lá, se eu tô tratando, por exemplo, depressão, eu vou olhar os sintomas. O indivíduo começou no dia 0 com tais e tais sintomas e ao final da intervenção ele terminou com isso aqui. Em quanto tempo você consegue? Eu tenho uma medição de progresso. Aí, como eu falei, vai depender. Você tem intervenções que são de 12 meses, você tem intervenções que são mais longas. Por exemplo, o que a gente chama de psicodinâmica, que são intervenções de longa duração. Intervenções que podem durar 1 ano até. Geralmente, não é bom você pesquisar isso, porque 1 ano, você saber se é a terapia ou é você próprio em relação à sua saúde mental, tendo, por exemplo, o fenômeno de remissão espontânea, é difícil. Mas uma base de 12 semanas é mais razoável. Eu vejo que eu conversei com o Bernardo Matos. Bernardo, sim, outro diretor da BPB. Semana passada eu tô conversando bastante sobre essa psicologia baseada em evidências, né? A minha pergunta é: como é que você enxerga Deus ou essas coisas subjetivas no tratamento de alguém? Isso pode ajudar, mesmo que não tenha evidência científica? Tá. Quando nós falamos de tratamentos em psicologia, a religião só vai ser pauta caso ela tenha influência na saúde mental daquele indivíduo. Então, e de fato, isso é uma demanda, pode aparecer. Sei lá, o cara era religioso, se tornou ateu, mas aquele ambiente religioso lhe dava uma rede de vida, porque as religiões elas são muito boas nisso, né, de você criar conexões, criar propósito, que eram importantes para ele que ele perdeu. E aí, veja que nesse sentido, a religião se torna uma pauta de saúde mental para aquele indivíduo. Só que quando não há algum tipo de influência religiosa sobre a vida daquele indivíduo, não é adequado se falar de religião. De fato, você professar determinado tipo de ideia para um indivíduo em relação à visão religiosa de mundo pode impactar o seu comportamento e pode impactar positivamente ou negativamente. Só que nós não temos nenhuma intervenção empiricamente sustentada relacionado a converter um indivíduo para uma religião que o melhore na saúde mental. Então, como se quer alguma intervenção, a gente nem sequer algum modelo propriamente para isso, não deveria ser inserido assim, no modelo de psicoterapia. Então, a minha pergunta você não acaba não é perdendo. Quando você se baseia só em evidência, eu imagino que você enfrenta o problema, né? Primeiro, o que é evidência? Segundo, essa evidência é realmente uma evidência? Como é que eu sei disso? E terceiro, quais são as possíveis realidades que a ciência não tem como comprovar hoje que podem ajudar alguém? Se você vai se basear só em evidência, você não acaba perdendo um pouco da humanidade das pessoas e vira uma coisa muito fria e calculista? Não, porque não são só evidências, na verdade. As evidências elas são pontapé para uma escolha de uma intervenção. Então, quando eu falo de prática baseada em evidências, estou falando de 3 pilares. A ideia é de que uma intervenção ela deve ser integrada às melhores evidências científicas disponíveis, a expertise profissional, ou seja, não basta ter boas evidências de algo, você tem que saber executar, tem que saber ter habilidades terapêuticas, como, por exemplo, boa relação terapêutica, para ser um bom terapeuta.
E terceiro, adaptar aquilo à subjetividade, características e contexto daquele indivíduo. Então, a evidência, na verdade, ela parece mais o seguinte, assim, fala, olha, eu tenho um problema clínico de ansiedade ou de toque. Uhum. Qual que vai ser meu pontapé para tentar te tratar? Vou olhar a literatura, o que mais funciona para a maior parte das pessoas. Uhum. Esse é o pontapé. Cara, e depois disso, vem aí uma série de coisas que não tem a ver exatamente com as evidências em si. Uhum. Tem a ver, tá, agora eu vou aplicar isso no primeiro, eu sei fazer aquilo? Se eu sei fazer, aí é responsável fazer. Se eu não sei fazer, talvez eu tenha que designar para outro terapeuta, caso não tenha uma boa intervenção empiricamente sustentada para aquilo. E aí eu vou vendo no Petri, ao longo das sessões, de fato, se há uma aderência ou não há uma aderência ao tratamento, outros fatores que podem estar se perdendo ali, talvez alguma adaptação, porque pode não fazer sentido aquela intervenção para aquele seu contexto. Então, Entendi. isso. Ela só não é o início. Exatamente. Você vai ficar apegado a ela para sempre só porque ela é a maior evidência do momento. Conforme o atendimento ali, você vai notando que você pode deixar de lado certas... Não deixar de lado, mas exigir adaptações para aquilo ser de fato eficaz pro seu contexto, porque é isso que é o ponto. É uma individualização do tratamento, não é uma universalização. Não é você pegar um modelo e aplicar o mesmo para todo mundo. A ideia é, como é que eu posso fazer o melhor atendimento possível pro Petri? Sabe? Individualizar o tratamento. E qual foi o que você viu no mundo que te levou a lutar pela regulamentação da psicoterapia? Tem algum fato específico? Tá. No meu caso específico, na verdade, a história ela é um pouco mais fragmentada. Por quê? Porque a regulamentação ela é de autoria, a ideia legislativa, num cara chamado Ícaro Vieira, que é um colaborador da associação. Ele, na verdade, teve uma indignação inicial, porque, na verdade, a regulamentação ela já é pauta, cara, desde 2009. Na verdade, acho que até antes, na verdade, de 2009, a gente já fala de regulamentação, mas ela virou uma pauta ainda mais forte depois da semana do ano da psicoterapia, 2009, em que a categoria, assim, entrou em consenso, não que não houvesse consenso antes, em relação à ideia de que a psicoterapia deveria ser regulamentada. E aí, projetos foram levados adiante, só que projetos ruins. E o Ícaro, num dia de expertise, ele falou, cara, vamos olhar o que deu de errado aqui? Vamos pegar o que foi feito, né? Tinha um projeto ruim, tipo o projeto do Alexandre Frota de regulamentar a psicoterapia, que ele nem falava esse que é o nome de psicoterapia, falava serviços psicológicos, alguma coisa assim. Coisa que, tipo, batia com a enfermagem, umas paradas meio erradas, assim. Outros projetos que, por exemplo, não incluíam psiquiatras, que psiquiatras deveriam atender como psicoterapeutas, porque eles têm informação adequada para isso. E aí falou, vamos criar um modelo aqui que possa superar as limitações antigas e fazer uma coisa melhor. Isso ano passado, né? Em junho do ano passado. E aí criou-se essa ideia legislativa e a associação abraçou essa ideia. A gente falou, cara, isso tem um potencial muito grande. De fato, isso daí poderia permitir que a gente, de fato, avançasse uma pauta que o conselho tem deixado de lado. E aí a gente abraçou essa causa. Qual que é a punição, caso essa lei seja sancionada, para quem exercer a profissão de maneira... vai ser o quê? Fraudulenta? Vai ser considerado uma fraude? Como é que vai ser? Nesse caso a gente tem uma previsão de multa, e aí você tem multa para o indivíduo e multa para a empresa, porque você pode ter uma clínica que há terapeuta essa informação. A clínica deveria ser punida. E aí a clínica não pode exercer atuações até ela se normalizar. Até ela provar que, olha, de fato todo mundo que está aqui, de fato é formado adequadamente. E as multas variam, né? Tá. Vai ser multa e é isso. Isso. E aí, caso a empresa persista em contratar profissionais sem formação, último caso, você caça o alvará de funcionamento. Mas então aí você não corre o risco só dessas pessoas mudarem o termo que elas estão usando para elas mesmas? Mas aí o nosso projeto foi certeiro nesse sentido, que é bom que tem um filósofo trabalhando. Definição de psicoterapia, ela foi muito bem amarradinha ali. Porque psicoterapia não é você simplesmente... O que é psicoterapia? Psicoterapia seja lá qualquer que for o atendimento, realizado em formato de sessões, que tem como objetivo tratar do sofrimento, do sofrimento daquele indivíduo, melhoramento de habilidades, que mais? Tinha um terceiro fator, melhoramento de habilidades, sofrimento do indivíduo, e uma outra coisa que eu não tô lembrando aqui agora, mas eu posso deixar o projeto ali em anexo. E aí a grande questão independentemente de como eu chamo aquilo, se eu estou fazendo esse tipo de serviço, é psicoterapia. Você que cumpriu esse papel de definir. Sim, sim.
amarradinho, em conjunto com, depois da construção, né, com a assessoria parlamentar da Câmara dos Deputados, para deixar, de fato, amarrado em outros pontos também. Interessante. Então, mesmo que o cara diga que ele é só um treinador, se ele estiver fazendo as atividades descritas para um psicoterapeuta, ele vai ser considerado um psicoterapeuta. Então, ficou sem ter para onde escapar. Exatamente, esse é o objetivo. Porque você previu isso, já sabia que isso poderia acontecer, né? Sim. Poderiam usar essa saída pra continuar fazendo. Pô, eu queria trocar de assunto agora. Eu vi acho que foi um trecho seu no Wesley. Estava falando que você não precisa de Deus pra fazer o bem. Basicamente essa é a ideia, né? Eu queria que você desenvolvesse isso, porque eu não consigo entender como é que eu vou fazer o bem sem uma visão metafísica ou cósmica das coisas. Sim, porque o bem e o mal, na verdade... Já ouviu falar do dilema de Eutífron? Não? O dilema de Eutífron é o seguinte. Vamos pegar uma coisa ruim, consensualmente ruim. Por exemplo, torturar pessoas inocentes. Torturar uma pessoa inocente é ruim porque Deus diz que é ruim, ou aquilo é ruim sim e por isso Deus se aprova? Então, o que eu percebo sobre isso é a sensação que eu tive de perceber que aquilo é ruim, eu considero um sopro de Deus. Alguma coisa nesse sentido, assim. Quando eu vejo isso, eu sinto que é errado, esse sentimento que a gente carrega dentro de nós, pra mim, pode não ser Deus especificamente, o cara da Bíblia, mas existe alguma inteligência que nos diz isso é errado. Eu posso falar que eu tenho uma sensação de que é errado, e essa sensação é importante pra nos ajudar, que a gente chama de intuição moral. Isso, na verdade, é um construto muito bem definido em psicologia. E nós temos, inclusive, vieses cognitivos e intuições morais que a gente pode falar, essa intuição não é justificada. Posso até dar exemplos depois. Mas essa intuição, de fato, ela é importante, mas falar que é um sopro de Deus exige ali uns passos a mais pra se dizer que aquilo está adequadamente justificado, porque o que a gente sabe, na verdade, a moralidade ela é útil do ponto de vista evolutivo, ela surgiu por conta dessa utilidade, e por conta disso nós temos certas intuições sobre o certo e o errado, mas essas intuições são importantes, mas não significa que eu dependa de Deus, propriamente. E elas existem, inclusive, antes da religião, né? Dado que a gente tem... Claro, sim. Não, isso eu separo Deus de religião, assim, eu enxergo de outra maneira. Mas eu te dar um outro exemplo, então. Uma vez eu conversei com o Elias Jabur aqui, que ele é um cara de esquerda, acho que ele é comunista, e ele tava falando sobre resolver a fome no mundo. E que esse é um dos principais objetivos do comunismo, é que ninguém passe fome. E eu perguntei, né, como que você justifica essa vontade de que ninguém passe fome? Porque você não tem como me provar cientificamente que é errado pessoas passarem fome. Não tem, você nunca vai me dar uma evidência que é errado pessoas passarem fome. Não, a razão é moral, então, ética. E aí da onde que vem? Eu tava falando pra ele, cara, pra mim, Deus tá aí nessa sua atitude. E ele foi interessante porque o comunismo não tem, né, não tem visão de Deus dentro do comunismo e as pessoas normalmente são ateias, né? Então esse paradoxo estava acontecendo na conversa. E eu vejo assim que a vontade de fazer o bem ou de se indignar porque tem alguém passando fome, não tem como você provar cientificamente ou com dados que realmente ela não devia passar fome. Então por isso que eu tendo a acreditar que seja uma inclinação cósmica, digamos assim. Mas eu não preciso. Eu posso evocar o que eu trouxe aqui em relação à justificação do Estado, e eu penso que é o similar em relação a teorias éticas do modo geral. Eu posso falar que é errado pessoas passarem fome, porque passar fome gera sofrimento. O nosso dever moral é de maximizar o bem-estar e diminuir o sofrimento. Mas isso é um pulo. Não. Por que é um pulo? Repete a frase de novo. Nós temos o dever moral de maximizar o bem-estar e diminuir o sofrimento. Tá. Dado que isso gera sofrimento, eu tenho o dever de mitigar a fome. Por quê? Por conta desse princípio. Aí você fala, mas por que esse princípio é justificado? Aí vem aquele ponto, aquele argumento que eu trouxe em relação ao utilitarismo. Eu posso dizer o seguinte, dado que todas as pessoas gostariam, né, desejam, mesmo que utilizem diferentes definições de bem-estar e de felicidade, serem felizes, e não há qualquer razão para pensar que a minha felicidade é mais importante do que a sua, do ponto de vista externo a mim, então, o melhor que a gente tem
quando a gente pensa numa boa ação, e aí pensando numa boa ação, nós estamos falando o melhor que a gente poderia fazer enquanto sociedade é, de fato, maximizar o bem-estar da maior parte das pessoas por mais tempo possível e diminuir o sofrimento. Então, a partir de reflexões em relação ao conceito, primeiro, em relação ao objetivo da ética e maneiras que eu poderia gerar boas práticas éticas, eu extraio uma forma racional de ver o melhor a se fazer. Tá, mas me justifica o porquê que a gente tem que impedir ao máximo o sofrimento de outras pessoas. Por conta disso, assim. Vai, desculpa. Ok. Eu devo impedir o sofrimento de outras pessoas, eu tenho como dever isso, porque, vamos lembrar, só pra gente não fugir disso, né? Quando a gente fala de ética, nós estamos falando do quê? Como a gente deve agir. Qual que seria a forma mais racional de agir, do ponto de vista das mais formas diferentes que eu tenho de comportar. Se, nesse contexto, eu estou procurando a melhor ação para me comportar, e eu sei que, em relação aos indivíduos, o que há de mais primoroso é, de fato, a felicidade, e também sei, olha, são várias premissas. Sim. O que há de mais primoroso é a felicidade, que as pessoas mais importam. Segunda premissa nesse sentido. O meu bem-estar não importa mais do que o seu, do ponto de vista externo. Ou seja, pra mim pode ser mais importante, subjetivamente é mais importante. Só que saindo de mim, do ponto de vista externo, minha vida não conta mais do que a sua. Então a vida de todo mundo conta igualmente. Ou seja, eu tenho um princípio de igual consideração de interesses. Então, se o que as pessoas mais desejam é ser felizes, e nós sabemos que uma felicidade de uma pessoa não conta mais do que a felicidade das outras, e, adicionando mais uma premissa, a vida em sociedade é uma vida de sofrimento, é uma vida que gera sofrimento, e as pessoas buscam evitar esse sofrimento, a ação mais ética, a ação mais valiosa do ponto de vista moral, é uma ação em que eu diminuo o sofrimento e maximizo a felicidade de meus semelhantes. Então, mas esses 3 princípios que você falou, assim, eu sei que as pessoas querem ser felizes, por exemplo. Como que você sabe? Empiricamente. Como? Cara, existem, na verdade, 2 formas diferentes de você levantar essa questão. Uma é, primeiro, modulando a ideia de felicidade de uma maneira hedonista, voltada ao prazer. E aí eu teria meios, até neurocientíficos, de mostrar isso, de que as respostas que nós damos a determinados tipos de... porque é ruim você, na verdade, reduzir. Porque aí que tá, quando eu vou para pontos empíricos, eu vou tentar reduzir certos construtos, que eu vou pegar determinados fragmentos, mas não que esses conceitos se resumam a esses construtos específicos. Mas a gente sabe que a produção de determinados tipos de hormônios do prazer é algo que nós gostamos que produzam, né? Então, adrenalina, serotonina, dopamina, etc, de fato são aprazíveis do ponto de vista do indivíduo. Isso é um fragmento do que eu tô trazendo como prazer, que é um fragmento do bem-estar do modo geral, que é um fragmento da felicidade. Quando eu vou reduzir esse aspecto empírico, eu consigo pegar esses fragmentos e, a partir disso, fazer uma construção mais geral para se falar, olha, tá, em determinada medida, você pode querer, sei lá, ser um melhor podcaster do mundo, você pode querer, sei lá, comer um sorvete tal, você pode querer não sei o quê, mas tudo isso aí gera um bem-estar e as pessoas buscam ter esse bem-estar na sua vida, assim, tipo. É uma coisa... Na verdade, Petri, isso daí é quase que tautológico em determinado sentido, assim, porque parece autoevidente que as pessoas buscam, de fato, serem felizes e terem um bem-estar. Até o caso fala, não, mas o cara gosta de chicotear ele mesmo, assim, ele gosta de... Sim, ele tá sendo feliz, né? A grande questão é, isso é bom pra ele porque tá gerando prazer. Sim. Mas eu tô falando do sentimento do observador de se compadecer com alguém passando fome, por exemplo. A sensação de quem tá ativamente querendo fazer uma boa ação ou sofrendo por causa de outro. Tem alguma... É extremamente racional, assim, eu sei desse princípio, portanto tal princípio também existe e aí eu sinto vontade de resolver a fome no mundo. Não, é aí que tá. Uma coisa é o que racionalmente justifica a ação, outra coisa é minha motivação pra agir.
praticamente ninguém vai ajudar uma pessoa com fome porque, dos princípios utilitaristas. Isso aí não, comportamento automático, coisa de filósofo. Não, mas você tá dizendo que o sistema que corre na cabeça do cara quando ele faz uma boa ação são esses princípios, né? É automático, mas são esses princípios que estão rodando ali. Sim, você vai ter intuições morais que podem pautar nesses princípios, mas tem outros fatores que trazem isso. Então, a sensação de que você é uma boa pessoa, de fato, contribui para que você haja bem. Porque a gente tá num campo já que a gente chama de a gente foge da filosofia moral e vai pra psicologia moral. Tá. Qual que é a motivação pelo qual as pessoas fazem coisas boas ou ruins. Então, aí são as mais variadas e depende do contexto, mas de fato a gente sabe que a sensação pessoal de que você é uma boa pessoa, de você é uma pessoa melhor, contribui para que você faça aquilo. A observação dos outros, você sabe que aquilo pode gerar em outros indivíduos uma visão positiva sobre você, contribui para que você faça aquilo, ou se gera uma visão negativa, contribui para que você não faça. Né? E meio que tudo isso se soma a gerar um comportamento X ou Y. Então você considera que o bem e o mal são princípios que vêm de fábrica no ser humano? Não são princípios exatamente que vêm de fábrica. A questão é que o que vem de fábrica é a nossa capacidade de ser racional e por meio de exadaptação, ou seja, a gente não evoluiu para isso, mas a gente usa para isso também, tal como a gente usa para fazer ciência, a gente pode usar para fazer filosofia, fazer moralidade e por meio disso descobrir determinadas coisas que podem ser classificadas como boas ou más. Mas aí o bem e o mal, eles estão de alguma maneira conectados ao ambiente que aquela pessoa vive? Ou é universal o bem e o mal? Ele é... Aí que tá. Os princípios são universais, mas a ação que pode ser considerada boa ou ruim é contextual. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É ruim eu sair pelado aqui na rua. Mas isso porque eu vivo numa sociedade em que a nudez causa desconforto. Se eu tivesse num contexto social em que a nudez não causa desconforto, não seria errado sair pelado aqui na rua. Então, a sociedade determina fatores a qual eu posso julgar determinadas coisas como sendo boas ou ruins, porque elas estão circunscritas em certas percepções sociais. Só que o princípio geral permanece o mesmo, de você maximizar bem-estar e diminuir sofrimento. Então, na tua visão, o que é o fenômeno Deus? Por que ele existe? O fenômeno, não a existência ou não. Tá. Vamos lá. O caso de Deus existem fatores mais gerais e fatores mais específicos, né? Deus é um construto muito importante porque ele é capaz de nos dar justificativa sobre coisas complexas e que podem nos dar satisfação em relação à resposta. Então, eu ver um raio caindo no céu e aquilo, por despertar determinada curiosidade, faça com que eu exija uma explicação, dizer que é Deus que fez aquilo sana um determinado tipo de desconforto que eu possa ter. Mas isso tô pegando em termos mais primordiais. Pegando um contexto atual, eu tô passando uma situação muito difícil na minha vida. E o mundo é injusto, assim, justo pro caralho. Eu ter uma razão sobrenatural que possa explicar aquilo que tá acontecendo, e não só explicar, trazer um conforto de que as coisas vão continuar bem no futuro porque eu tenho uma vida melhor e sana a injustiça do universo, é uma razão pelo qual postular essa entidade pode ser muito interessante, né? Então, na verdade, aí já soma duas coisas. Soma esse conforto em relação a respostas, soma-se um senso de justiça, as pessoas buscam justiça e Deus seria a máxima justiça, e soma-se também um otimismo em relação à vida. Um otimismo, na verdade é um otimismo que ele é dual, assim, porque, na verdade, mostra que a vida não faria sentido nenhum, porque, tipo assim, a vida que não teria valor, mas cria-se um valor pós-vida, e aí eu tô focando num construto específico de Deus teísta, não sei se era o que você queria,
no qual as coisas vão ter uma vida perfeita, maravilhosa. Então eu retiro o valor daqui, mas eu crio um valor num pós-vida que é muito bom. Além de ter ainda tudo um ser que me vigia, me protege e me permite ter uma sensação subjetiva de segurança maior do que não ter nessa vida. Você diria que então Deus é uma mentira, entre aspas, que faz bem? Aí faz bem. Vai depender, né? A gente tem o Daniel Gontijo, acho que. Não sei se ele veio aqui já. Eu acho que não. O Daniel Gontijo é um psicólogo da religião, cara muito bacana, né? Não. Puta, sim. Ele tava aqui de São Paulo, faz né? Tempo. E os dados, ele trabalha nessa linha, né? Do que a gente sabe empiricamente é que pessoa ser religiosa não é preditor de felicidade, assim. As pessoas... Na verdade, assim, a gente percebe que tem um pequeno aumento, só que é um pequeno aumento não baseado na religião em si, mas sim nas conexões sociais. Porque pessoas religiosas criam mais conexões, e isso permite... Aí outros fatores externos à religião faz com que as pessoas se tornem mais felizes. Só que simplesmente acreditar, do ponto de vista geral, influencia pouco. Mas saindo da religião e pensando só na fé íntima que o ser humano tem, ela pode ser um placebo, mas ela faz bem para as pessoas? É importante? Aí depende. Porque para algumas pessoas pode fazer bem, para outras não, né? Eu era religioso, na verdade, né? Eu fui evangélico durante muito tempo. E teve uma frase do Nietzsche, que hoje eu nem considero um autor tão grandioso nesse sentido, mas pra mim foi importante naquela época, que dizia basicamente o seguinte, né? É melhor viver a vida do que ela é do que passar a vida inteira pensando no mundo que não existe. E pra mim, ter crenças, na verdade não só pra mim, né? Acho que pro ser humano do modo geral, ter crenças que estão conectadas à realidade é tão valioso quanto outras esferas da vida. E nesse sentido, se a pessoa valoriza de fato ter uma visão correta sobre o mundo, para ela ter religiões quando ela tem uma dúvida, ter fé, na verdade, quando ela tem alguma dúvida, pode fazer com que aquilo seja mais sofrimento do que felicidade. Por isso que eu falo que depende muito do indivíduo, depende de personalidade. A gente sabe, na verdade, de que parte do que faz com que as pessoas acreditem e deixem de acreditar tem a ver com fatores até genéticos, né? Então, tem muita coisa envolvida aí, que é difícil você dar uma resposta sobre se é bom ou ruim as pessoas terem fé. Você hoje é ateu? Hoje sim. E você tem... Qual que é a sua relação com fé, por exemplo? Você nem pensa nisso, você não tem. Hoje em dia não. Qual que é o teu motivador pra viver e fazer as coisas? Meu motivador e aí eu penso até que nós temos um bom trabalho nessa direção em filosofia sobre o sentido da vida. Eu penso que é fazer uma entrega ativa a projeto de valor, como a Susan Wolf diz. Então, meu motivador para a vida é usar da minha vida para poder ocasionar no maior bem-estar possível para outros indivíduos por meio das minhas ações. Então, quando eu estou fazendo filosofia e produzindo divulgação científica, fazendo com que as pessoas maximizem o conhecimento delas, fazendo com que pautas importantes para a sociedade avancem, como a regulamentação, criando projetos por meio da associação que permitem com que mais psicólogos tenham formação de qualidade e, por conseguinte, façam com que pessoas melhorem sua vida por meio de atendimentos de qualidade, e eu estar fazendo parte de toda uma cadeia que torna a vida das pessoas melhores, faz com que a minha vida tenha sentido. A vida tem sentido ou a gente tem que dar um sentido? A gente tem que... A vida pode ter sentido. Essa é a melhor resposta. Se você, de fato, tem uma vida com entrega ativa a projetos de valor, sua vida tem sentido. Mas há muitas vidas sem sentido. Mas aí, uma pessoa que tá numa vida sem sentido hoje, ela tem chances de
dá sentido pra sua vida. A vida não tem sentido a priori. Exatamente. Ela não tem sentido a priori, mas ela pode ter sentido a depender de como aquela pessoa vive. Né? Um caso claro na literatura, né? Tem um artigo chamado O Sentido das Vidas, da Susan Wolf, em que ela define o caso do paspalho. O que é o paspalho? O cara que fica o dia inteiro sentado a bunda na cadeira assistindo Netflix, não tem nenhum incômodo muito grande em relação a ações cotidianas, busca o mínimo possível de esforço. Esse cara, pode falar que esse cara não tem uma vida com sentido. Pode ter uma vida prazerosa, mas é uma vida com sentido. É que essa é uma das questões que a humanidade se faz há muito tempo, né? Qual o sentido da vida? E até hoje as pessoas sofrem por causa disso, mesmo que elas tenham algum sentido, né? Mesmo que elas estejam envolvidas em alguma coisa. Eu posso ter uma vida com sentido sem saber o que é o sentido da vida. Então, na verdade, várias pessoas. Eu penso que o Ayrton Senna teve uma vida com sentido, mesmo que o Ayrton Senna não saiba que a vida dele teve. É verdade. E às vezes você acaba se punindo tentando entender o sentido da vida, né? E aí isso vira o seu próprio inferno. Essa busca pelo sentido. Se você nem procurasse, talvez a sua vida já estaria mais leve e talvez com sentido. Só que é um paradoxo, você não pode perceber que você achou o sentido, né? Sim, porque aí que vem a grande questão. Eu não preciso saber o que é o sentido da vida pra ter uma vida com sentido. Bom, a gente tinha falado antes que a gente ia falar sobre a morte. Que as pessoas acham que a morte é a coisa mais desgraçada do mundo e teve um desenvolvimento filosófico que pode, não sei, pode desconsiderar isso, ver de outra maneira? Como é que é? Tem um livro chamado A Ética no Ato de Matar, do Jeff McMahon. Que é um livro que eu brinco, né, que fala sobre como matar eticamente, basicamente. Né? É um livro que vai focar, tem discussões sobre aborto, eutanásia, acho que se não me engano, pena de morte também, etc. E aí, o ponto do livro é entender exatamente qual é o ponto moral da morte, pra gente poder demarcar exatamente, olha, essa morte é ruim, essa morte não é ruim. E aí, há uma tradição que entende que a morte, ela é um problema porque você impede com que aquela pessoa tenha experiências positivas, apraciivas. O grande problema da morte é o seguinte, a gente consegue dizer que o sofrimento é ruim, porque o sofrimento causa um desconforto que as pessoas não gostariam que tivesse. A morte, ela é ruim também, porque eu posso querer não morrer, e isso por si só já justifica a ideia de que, olha, a morte é ruim. Mas a grande complexidade em relação à discussão sobre a morte é quando as pessoas querem morrer. Não, mas eu quero morrer. E aí, rapaz? Porque você não pode focar no fato do interesse que aquele indivíduo pode ter, aquele interesse de morrer. E aí você tem que usar uma razão externa ao interesse pra poder dizer que aquele indivíduo tá errado em querer morrer. O que você vai se basear vai ser em relação, geralmente, mas aquela pessoa vai deixar de viver experiências positivas. Mas aí vem um ponto. E se aquela pessoa tiver uma vida tão desgraçada que a expectativa que há, razoável, é que ela tenha uma vida de mais sofrimento? Aí fechou o cerco. Porque talvez, se aquela pessoa não quer viver e há uma expectativa razoável que a vida dela seja mais sofrimento, isso seria talvez uma boa razão para aquela pessoa poder dizer que, olha, meu desejo de morrer é racional e, portanto, deveria ter uma eutanásia, por exemplo. Mas aí qual que é a justificativa para não permitir isso? Mesmo com a pessoa falando... Eu já vi que na Suíça já tem, né, uma eutanásia que é o próprio cara que tem que apertar o botão, né? Ele preenche um monte de formulário e tal, ele é acompanhado por meses pelos médicos, mas na hora de injetar, é ele mesmo que injeta, né? Não é o médico. Eu nem acho que isso precise. Porque isso exige... É um outro fator, né? Que além da vontade, você tem que ter a coragem de clicar um botão. Mas, dando minha opinião, eu penso que a eutanásia, de fato, ela é permissível em caso que há avaliação psicológica, porque não basta apenas o desejo de morrer, mas tem que ter uma avaliação se de fato aquilo não é só uma experiência passageira ou um fato recente daquela pessoa que poderia muito bem se descasear uma vida melhor depois. Mas as pessoas deveriam ter o direito de falar, olha, ok, quero mais viver. Paciência, né?
Mas ela teria que ser avaliada por terceiros, né? Por terceiros, pra confirmar se o que ela tá sentindo é real. Não só real. Real sempre é. Mas se é uma experiência passageira. Porque o desejo de morrer nem sempre é um desejo solidificado. Pode estar baseado em uma fase da vida má que com o tempo possa melhorar a ponto daquela pessoa ter uma vida que ela fala, putz, ainda bem que eu não morri lá atrás. Sim. Mas em alguns casos não, sobretudo pessoas mais velhas, pessoas idosas, que a expectativa é que aquela pessoa de fato já não tem uma vida tão boa assim. As pessoas estão se matando. Imagina só, Petri, que sofrimento é uma pessoa, por exemplo, com Alzheimer, que vai só se deteriorando com o tempo. E se a pessoa não morre de forma natural, ia ser o foda, porque se a pessoa é resistente de fato, ela pode ter uma vida cada vez mais sofrida, e uma pessoa que teve uma vida muito boa, é uma pessoa que fez uma grande contribuição para a sociedade, passa por um estágio de extremo sofrimento, mesmo não querendo viver, porque ela não pode ter essa escolha. E se outra pessoa mata ela, é crime. Isso é bizarro, cara. Isso é um desrespeito em relação àquele indivíduo. E como é que você enxerga o aborto? Em relação ao aborto, aí a gente tá com uma outra situação, né? É uma situação também que envolve a morte, só que a complexidade do aborto é o fato de que nós temos interesses conflitantes ali. Você tem o interesse da mãe em não querer gestar aquele futuro bebê e o feto. Nesse contexto, eu acredito que vai existir uma determinada fase naquele feto em que é possível falar que aquele indivíduo já tenha direitos, como por exemplo, direito à vida. O momento exato em que isso acontece é quando se cria algo chamado senciência. Ou seja, é possível falar que há capacidade daquele feto sofrer, e por ser capaz de sofrer, nós podemos falar que há interesse, e mesmo que ele não consiga falar eu não quero morrer, já há interesse ali. Então, isso acho que até 3 meses antes não há ciência. 3 meses depois, a ciência talvez seja já um impeditivo para você falar de aborto. Mas isso é comprovado? Tem como ver que isso tá acontecendo? Como é que é o nome do termo? Sem ciência. Sem ciência. Sem ciência não é algo que esteja no cérebro propriamente dito, mas existem alguns elementos que são importantes, por exemplo, formação do sistema nervoso. Se não formou o sistema nervoso, você não tá sentindo. Entendi. Tá sentindo, você não tem interesse. Então depois que formou o sistema nervoso... Já pode falar, isso já é condição suficiente para ter sem ciência, por exemplo. Entendi. Eu nunca tinha escutado esse argumento do sistema nervoso. É uma forma. Aliás, eu não sei se só a formação do sistema nervoso é suficiente para ser ciência, mas de fato ela é um elemento importante. Depois eu teria que ver um pouco mais detalhes. Aborto é uma alçada que eu já não me adentro tanto, assim. Eu queria até me aprofundar em ética prática, mas são muitas áreas, né, ao mesmo tempo que eu tô envolvido. Pô, é que a gente tava falando sobre essas coisas, eu achei que era mais uma dessas questões tipo a morte e tudo mais, né? Porque de fato todo mundo discute sobre isso e parece que não tem uma resposta definitiva, né? Ninguém consegue dizer direito a solução desse problema. Não sei se ninguém consegue dizer direito, né? Ninguém consegue dar uma resposta que as pessoas concordem todas elas. Então, Esse é o problema. Porque existem... Aí que tá, porque não é uma questão apenas de argumento, né? É uma questão de visão de mundo. É uma questão que... As pessoas se posicionam, por exemplo, em temáticas sobre aborto, não em função de dados propriamente ditos sobre ser humano, etc., mas sim por questões anteriores ao aborto, de visão de mundo, que vão fazer com que ela defenda uma coisa ou outra, inclusive independente dos dados. Se a gente descobrir que os dados são outra coisa, as pessoas mudam os argumentos, basicamente. Então, a tendência é que uma pessoa conservadora seja anti-aborto, e se amanhã a gente descobrir que, de fato, o feto não tem qualquer tipo de capacidade de experienciação,
o cara só modifica o argumento dele, né? E muitas pessoas também vão ser contra, aliás, vão ser favoráveis ao aborto por serem anticonservadores, por serem, por exemplo, feministas. Independente dos dados também, você só faz as modificações e fala, não, mas o aborto tem que ser razoável, né? E você vê maior argumentos pros dois lados desses contextos, né? Péssimos argumentos, né? É muito mais por repetição de discurso de grupo do que, de fato, analisar as coisas, né? A sensação de pressentimento sobre alguma ideologia específica faz a pessoa ter um pacote de opiniões, né? Mesmo que provem que, sei lá, antes dos 3 meses não é nada, é só uma gosma. Mesmo que tenha uma ciência que mostre que comprovadamente só não vai aceitar porque é uma coisa mais ideológica do que o fato em si, né? Mas, e mesma coisa do contrário, mesmo que se mostre cientificamente, na verdade, não, aquilo ali... É uma pessoa já, que o RG dela, ela tá falando aqui dentro da barriga. Pois é. Mesmo que mostrem, a pessoa não vai, né? Dá o braço a torcer. Por isso que parece que o argumento não vai fechar essa questão, porque a questão anterior não é sobre o aborto em si. São fatos externos ao aborto que fazem com que a pessoa penda a acreditar numa coisa ou na outra. Esse fato externo que é o grupo que ela pertence. O grupo que ela pertence, exatamente. E as crenças de fundo. Mas e o grupo que ela pertence, como que ela pertence àquele grupo? Também é por predisposições, sei lá, genéticas, psicológicas? Tem questão genética, tem questão de personalidade, a gente sabe que... Cara, isso é muito louco, cara, é muito louco. Porque a quantidade de fatores que não dependem de nós, mas que façam com que a gente tenda a acreditar em certas coisas ou outras, é muito grande, assim. E a gente não vai, geralmente, assumir, na verdade, isso porque não é perceptível. Mas... nós sabemos, assim, por exemplo, que pessoas que tenham maior abertura à experiência, que é um construto de análise de personalidade, vão ser, por exemplo, mais progressistas. E a gente sabe que personalidade tem uma carga genética ali. Não é uma coisa que simplesmente você forma sem qualquer tipo de base anterior. Tem uma carga genética. Então, a abertura à experiência tende a se tornar progressiva. Já uma menor abertura à experiência tende a se tornar conservador. E faz muito sentido, né? Porque vão ser pessoas, por um lado, que vão ter mais confiança em relação a, por exemplo, novas identidades de gênero. Coisas que vão se mudando assim, falar pro caralho. E o outro vai ser mais aberto a isso. Falar, vai querer se adentrar, vai se moldar melhor a determinadas novidades, assim. Então a pessoa pode até achar que ela pertence a algum grupo porque ela estudou muito, mas na verdade ela só reforçou suas próprias inclinações. É uma parte de cada coisa. Existe uma base muito grande de reforçamento por meio disso, mas também é uma base reflexiva. Só que a grande questão é que a maior parte da motivação pela qual as pessoas acreditam em determinadas coisas não é por argumentos, mas sim por pertencimento. Isso a gente consegue saber pelo seguinte motivo. Cara, eu acho isso bizarro, Petri. A gente acabou de falar aqui sobre aborto. Quantas pessoas estudaram seriamente sobre... Nós temos uma sociedade em que as pessoas têm muitas opiniões sobre isso. Pega essas pessoas. Quantas delas já leram algum artigo na vida sobre aborto? Algo que tenha produzido conhecimento sobre aquilo, para além das próprias impressões que ela possa ter sobre o tema, ou de conversa que ela teve, a partir de um conhecimento especializado. A parte não, assim, não faz nem ideia, nem sequer sabe que existem produções nesse sentido, acho que não sabe dizer 3 correntes diferentes, sabe? Em relação a essa... Só que a democracia participativa faz com que, como isso é uma pauta política, faz com que as pessoas formem opiniões sobre isso. Reforma da Previdência, cara. As pessoas fazem manifestações gigantescas, de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. A maior parte das pessoas tem a mínima ideia sobre se uma reforma é boa ou se não é. É um comportamento de grupo. Porque você está inserido a um grupo que, por coletivo, interiorizou aquilo como sendo ruim. E você, por meio dessa mobilização de grupo, age como se você, de fato, soubesse sobre aquilo e se posiciona por aqui. E ainda xinga os outros, que você discorda, assim. Se trata como um imbecil até. E aí eu acho curioso, só pra fechar esse ponto, que rolou muito vídeo no YouTube pós 2015 com aquele, como a mãe falei, indo pra manifestações, perguntando para as pessoas, você tá numa manifestação aqui sobre
reforma trabalhista, quanto que rende a FGTS? A maior parte das pessoas não sabiam. O erro das pessoas foi associar aquilo à esquerda, só que não tem a ver com a esquerda, tem a ver com um grupo. É um fenômeno social do seguinte: um monte de gente se reúne para defender coisas que elas não sabem a mínima ideia sobre se aquilo é razoável ou se não é. É por grupo. E aí isso para várias pautas, e o aborto é uma delas. Mas como é que você garante que você também não tá repetindo um pensamento de grupo? É um policiamento constante. Eu posso reproduzir posicionamento de grupo. É difícil não reproduzir. Mas eu tento avaliar ao máximo se eu não tô reproduzindo um pensamento. E o que eu faço geralmente? Cara, se eu não cheguei a sequer ler sobre algum assunto e não fiz uma avaliação de argumentos pró e contra, porque isso é fundamental, você ter dois lados da moeda, eu digo que assim, não sei basicamente, assim, não consigo me posicionar sobre aquilo porque eu não tive nem sequer impressões iniciais. Uma vez que eu tive, eu apresento assim, olha, falo, minha sensação é que aquilo é dessa forma. No caso do aborto é isso, eu tenho uma sensação. Mas eu posiciono de forma mais enfática quando, além de ter essa base comparativa de argumentos, eu de fato pude fazer uma maturação mais adequada de avaliação e até produção de conhecimento sobre aquilo. Aí aquilo eu posso posicionar de uma forma mais enfática. Então, eu acredito que a crença ela deve se basear em graus. A minha certeza em relação a determinada coisa deve ser proporcional à quantidade sobre a força das investigações que eu realizei sobre aquilo. E uma força não baseada apenas em você consumir conteúdos sobre o assunto, porque consumo pode acontecer simplesmente você reforçando uma determinada visão sua, mas um autoquestionamento que te permite saber os argumentos pró e contra e você apontar as razões adequadas para aquele argumento funcionar ou não funcionar. Ok? Vitor, obrigado pela participação aqui no programa. Valeu. Fica à vontade para divulgar as tuas redes sociais, seu trabalho na internet, para o pessoal te seguir aí e acompanhar o teu trabalho. Obrigado. Eu tenho feito bastante divulgação no Instagram, pelo Vitor Andrade Filo. Tem um canal no YouTube aqui também. Apesar de estar parado, né? Tá parado, né? Tá meio abandonado lá. Eu tava vendo os vídeos. Pois é. Eu tenho que voltar pro YouTube, né? Espero agora que depois de agosto, quem sabe aí dê pra retornar. Mas me sigam lá, podem trocar ideia, tá? Meu direct aí aberto, eu tendo a responder as pessoas. E fico muito feliz aí pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Qual que é o arroba? É Vitor Andrade Filo. Vitor Andrade Filo. Isso. Você pode seguir ele lá no Instagram. O seu único meio de comunicação com a galera é o Instagram. O YouTube tá abandonado, você não tem site, palestra, nada disso. No YouTube vai encontrar vários materiais, né? De participações. Então, se jogar meu nome, Vitor Andrade, acho que é relativamente fácil encontrar. E procure a BPBE, a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, né? Principalmente psicólogos que se interessam por uma psicologia mais científica. Hoje sou diretor da associação, tem um site da associação e tem os canais todos, né? YouTube, Instagram, muito fácil achar. E por meio de lá também vocês podem me encontrar. Boa. Obrigado, Vitor. Valeu. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Até outra hora aqui no Saco Cheio TV. Fui. Valeu.